Alimento Diário, com Pastor Júnior Técio. Eu chamo você para abrir a sua Bíblia, se você puder, lá em Joel capítulo 2, versículo de número 25. Joel 2, 25. Olha o que a palavra de Deus nos fala nesta oportunidade. Eu vou ler a primeira parte, depois eu leio o 26 e o 27. A palavra de hoje nos chama a buscar com todas as forças a restituição de Deus. Diz assim o texto sagrado, Joel capítulo 2, versículo 25. Diz a palavra do Senhor: E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Aí ele vai falando aí alguns termos alegóricos, mas eu vou pular aqui, e o 26 diz assim: E comereis fartamente, olha a promessa de Deus, e comereis fartamente, e ficareis satisfeitos, e louvarei o nome do Senhor vosso Deus, que procede para convosco maravilhosamente. E o meu povo não será mais envergonhado. Eu vou repetir. E o meu povo não será mais envergonhado. 27, do capítulo 2 de Joel. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais. E o meu povo não será envergonhado para sempre. Meus queridos e amados irmãos, alguém já disse, e eu entendo que é de fato uma verdade, que a gente só sente falta daquilo que um dia a gente já teve. Parece que é uma verdade, né? Como você sentir falta de algo que você nunca teve. E quando a gente vira e mexe, a gente sente sim falta de algumas coisas. Às vezes de coisas materiais, às vezes de coisas que não são materiais, coisas ou valores, como por exemplo o respeito dentro de casa, a harmonia entre os cônjuges, as pessoas casadas. Você sente falta daquela confiança que você tinha, daquele ânimo desbravador. Você sente falta, talvez, daquela unção que estava sobre a sua vida, aquele desejo de fazer a obra do Senhor, e agora você parou. Você tinha e você não tem mais. Você tirava de alguma forma algum proveito dessa situação, você usufruía dessa situação, e agora, pastor, está faltando na minha vida. Está faltando na minha vida algo, e eu preciso, pastor, Deus sabe que eu preciso de receber novamente tudo isso. É interessante perceber que essa palavra estava sendo dirigida a uma nação inteira, e o povo de Deus estava sendo agora disciplinado por Deus. Isso mesmo. É como um pai, sabe, que precisa dar uns carão no filho, botar de castigo, e às vezes até dar um açoitezinho, uma lapadinha, né? Deus estava disciplinando os seus filhos. É interessante perceber que o povo agora estava sendo tratado através da escassez. Nem toda vez que você sofre momentos de escassez, de crise, quer dizer que Deus está lhe disciplinando. Mas nesse caso aqui, sim, Deus estava disciplinando o seu povo. E por que, pastor, o povo de Deus estava sendo disciplinado pelo Pai Deus? Porque eles haviam se distanciado do Senhor. Eles haviam cometido pecados. Eles haviam aborrecido o nosso santo Deus. E é interessante perceber, porque a mensagem consiste em eu falar do momento de escassez, de disciplina, de aperto,
agora a gente vai fazer a ligação e a ponte para a bênção, para a restituição, para dias de glória, para dias de bênção. Perceba, de um extremo ou no extremo está a prova, está a disciplina, está o carão, como a gente diz aqui, de Deus. Agora Deus ensina o povo como fazer uma ligação ou uma ponte para chegar do outro lado. E do outro lado tem bênção, do outro lado tem alegria, do outro lugar a vergonha é sanada, do outro lugar tem tudo em dobro. Dá para perceber aqui o que eu quero falar? Olha bem, então falando da escassez para que você perceba bem, a prova e a situação crítica não chegou do dia para a noite. Se você ler aí o versículo de número 4, você vai perceber que um mal chamou outro mal, sabe? É aquela expressão que algumas pessoas usam. Um abismo chama outro abismo. É como a gente sempre diz, se você contar uma mentira agora, você daqui a pouco vai ter que contar 2 mentiras para sustentar essa primeira mentira e assim por diante. Depois você vai contar 3 mentiras para sustentar aquela. Então é um ciclo vicioso. O pecado, ele nos envolve de tal maneira que a gente fica desorientado. A gente não percebe o quão destruidor é o pecado quando a gente está envolvido com ele. E foi o que aconteceu. E para isso o profeta usa uma linguagem simbólica. E ele diz assim, ó: o que ficou da lagarta comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto comeu a locusta, e o que ficou da locusta comeu o pulgão. Essas linguagens, aí, como eu falei, elas são linguagens simbólicas. Deus estava falando para o seu povo assim, ó: vocês entraram por um caminho e vocês estão indo de mal a pior. Vocês esqueceram de me servir com sinceridade. Vocês esqueceram de olhar para o alto. Vocês esqueceram de honrar o meu nome. E vocês não estão sofrendo só. Até a terra, se você olhar, versículo 10, você vai ver, versículo 18, você vai ver que até os animais estavam agora sendo alcançados pela disciplina de Deus, pela prova. A terra secou, já não havia mais frutos, e o povo agora estava andando de um lado para outro. Deixa eu lhe dizer uma coisa, cuidado, cuidado, em nome de Jesus. Isso é um amor de Deus por você. Peça forças a Deus para reparar aquela sementinha que você sabe que não é uma semente boa. Começa com a semente. E aqui nós usamos a figura de uma árvore para que você perceba quão terrível é o mal. E aqui, representando uma árvore, ou o povo estava representando agora uma árvore. E aí, se você vê a atitude da lagarta, ela vem e coloca o seu óvulozinho lá. Daqui a pouco a lagarta, ela vira um gafanhoto, e o gafanhoto vai cortando as florzinhas ou as folhinhas da árvore. Daqui a pouco o gafanhoto não tem as garras tão fortes, aí entra em ação o terceiro destruidor, que é a locusta, já com as suas garras mais fortes, e tora os galhinhos mais fortes da árvore, e depois dos galhos tem que a árvore ser arrancada e destruída. É o pulgão que ele vem e arranca a árvore pela raiz e destrói. Assim é a ação do maligno nas nossas vidas. Diante dessa situação que eu tentei lhe mostrar aqui, caótica e triste, Deus brada e diz: meu povo, é tempo de reagir. É tempo de atitude. É tempo de fazer alguma coisa. É tempo de se mexer. Porque vocês não podem ficar assim. Vocês estão sendo disciplinados pela desobediência, mas agora o Senhor constrói uma ponte. E é
a principal mensagem aqui, nesse momento, porque no versículo 12 o Senhor brada e diz assim: assim agora diz o Senhor. Atenção, atenção, o Senhor vai falar. O Senhor está falando e nós precisamos tomar uma atitude. Vamos dar atenção à voz do Senhor. E o Senhor fala dizendo assim: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benevolência, e se arrepende do mal. Ele não para no versículo 16 de falar e de construir essa ponte entre a prova e a vitória, entre a escassez e a bonança. E ele continua dizendo, versículo 16 do capítulo 2 de Joel, diz o Senhor: congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Versículo 17: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e diga: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança à vergonha ou ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Pastor Júnior, o que quer dizer essas palavras, pastor? Eu liguei agora o rádio. Eu quero, pastor, eu quero sair dessa prova, eu quero que a disciplina de Deus cesse sobre a minha vida, pastor. Eu quero pegar essa ponte. O que fazer, pastor? E Deus diz muito claramente, Ele diz: se converta. E se converta de coração. Com isso, irmãos, Deus está bradando aqui para um sentimento que deve nortear a nossa vida, que é a sinceridade. Você jamais será perfeito, mas uma coisa você deve buscar com urgência: ser verdadeiro. E esse exercício de ser verdadeiro, ele dá um sopro para tantas coisas que nos destrói, viu? É ser verdadeiro no seu matrimônio, é ser verdadeiro no seu trabalho, é ser verdadeiro no seu dever com os seus filhos, é você ser verdadeiro enquanto cidadão. O Senhor está dizendo assim: olha, eu estou cheio da religiosidade de vocês. Eu estou cheio dos modismos, dos cacuetes de vocês. E eu quero uma mudança interior. Eu quero uma mudança verdadeira. Eu quero que vocês busquem até encontrar uma transformação de caráter. É como que Deus dissesse assim: eu estou cheio, e se não houver essa transformação de coração, não tem providência de restituição. A expressão bíblica é: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Essa expressão de coração, ela é muito valorosa na Bíblia, porque uma vez Jesus disse assim, ó: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Aí ele acrescenta: de coração. Ou seja, é possível que a gente seja manso e não seja de coração, que seja humilde e não seja de coração, seja só, sei lá, um comportamento social, seja apenas, sei lá, fruto da dependência. Você depende disso, é melhor ser humilde, é melhor ser manso. Talvez faça parte da sua personalidade, a mansidão e a humildade. Aí Deus diz: não,
isso não tem um proveito disso. Eu não tiro proveito disso. Isso não glorifica o meu nome. O que glorifica é de coração. Então guarde isso, de coração. Mas ele acrescenta outro, vamos dizer assim, outra construção nessa ponte interessante. Porque ele fala aqui da importância do jejum. Isso mesmo, jejum. Abstinência de comida para se dedicar a Deus. Jejum é isso. Então eu quero lhe lembrar dessa arma poderosa. Você que ainda tem algumas dúvidas sobre o jejum, de vez em quando a gente traz alguns estudos aqui na rádio, a gente vê que tem muitas pessoas que têm um certo tempo no evangelho e têm dúvidas. Mas procure falar com qualquer crente que tem um pouquinho mais de tempo, tem um pouquinho mais de experiência, ele vai lhe dar as instruções sobre o jejum, que é muito simples, não vai dar para eu falar aqui. Mas o jejum é uma ferramenta poderosíssima. Poderosíssima. Ou você, guarda o que eu vou lhe dizer aqui, ou você entra pelo caminho do jejum, ou a sua carne vai vencer o seu espírito. Eu vou repetir. Ou você entra pelo caminho do jejum, ou seus apetites carnais, que envolve o medo, a desconfiança de que Deus realmente existe e que Deus está com você. Ainda assim, mesmo que você fique na igreja e dando a paz do Senhor a todo mundo, o diabo quer isso mesmo. Mas se você quer vencer e disciplinar sua carne e seus desejos pecaminosos, entre pelo caminho do jejum. Você está ouvindo? Pastor, eu estou com uma crise, eu ainda estou preso a um vício. Pastor, eu ainda tenho alguns maus costumes. Pastor, eu estou sem força para orar, pastor. Eu estou aqui ouvindo essa palavra, não sei nem porquê, pastor, porque eu já estou sufocado, eu já não aguento mais. Pastor, entre pelo caminho do jejum. Você tem que começar assim. Eu conversava com um aluno, um acolhido da Casa de Recuperação, recentemente. Ele está terminando o tratamento. E ele disse, pastor, aqui eu só suportei por causa do jejum, pastor. Eu, de livre e espontânea vontade, eu me dediquei ao jejum. E ele deu alguns detalhes do jejum dele. Um jejum pesado. E ele está lá. Não é fácil cumprir o tratamento. Ele está, por esses dias, saindo. Porque ele entrou pelo caminho do jejum. Então, cuide do seu coração. Cuide do seu coração. Cuide da pureza. Não permita a maldade, a sujeira, a cobiça se instalar no seu coração. Repreenda. Não tenha vergonha, não. Faça uma oração por você mesmo. Quando vir sentimentos, aprisionamentos na sua mente, sentimentos de morte, de desistência, de medo que tenta lhe destruir, pode botar a mão na sua cabeça. Eu faço isso. De vez em quando eu boto a mão na minha cabeça, está repreendido em nome de Jesus. Faça uma oração por mim. Mas faça uma oração mesmo. Faça uma oração mesmo, porque o diabo é sujo. O diabo trabalha de forma oculta. Oculta. Então aprenda a repreender. Aprenda a repreender. Seu coraçãozinho não é lixo, não é lixeira para guardar lixo. Segundo, de todo coração, a gente falou. E agora com jejum. Eu poderia falar mais, mas é interessante outro dado aqui, a gente vai concluir agora. Para construir essa ponte da restauração de Deus na sua vida, é importantíssimo, olha só, o que ele diz aqui no versículo 16. Congregai o povo. Eu vou repetir, congregai o povo. E eu vou encerrar agora. Olhe, você precisa tomar como muito importante o que eu vou falar agora. Você precisa congregar. Como assim, pastor? O senhor está me mandando ir para uma igreja? É exatamente isso. Exatamente isso. Você está aqui comigo orando. Você ouve a rádio. Tem pessoas que são abençoadoras. Tem pessoas que vivem uma vida digna de um crente, mas não está indo à igreja. Ô pastor,
Mas por que, pastor? Tem que ir para a igreja, hein? O senhor não sabe, pastor. Eu já fui tão decepcionado na igreja, e eu também, eu digo mesmo. Pastor, eu não vou para a igreja não, sabe por quê, pastor? Porque na igreja tem gente que quer cuidar da minha vida. Eu digo mesmo, e tem mesmo. Pastor, eu não vou para a igreja, sabe por quê? Porque tem muito hipócrita. Concordo com você, tem mesmo. Pastor, tem muita gente na igreja, pastor, que é lobo. Eu prefiro nem ir para não arrumar problema. Eu concordo com você. Pastor, tem muita gente que não presta dentro da igreja. Concordo com você. Você está certíssimo. Igreja é lugar de tratamento. E, diante de tudo isso que eu estou falando para você, não lhe dá o direito biblicamente de você viver longe da comunhão da igreja. Você precisa urgentemente ter um pastor, congregar e ajudar essa comunidade e essa obra de Deus através da igreja. Guarde o que eu vou lhe dizer aqui com todas as palavras. Se você quiser vencer, se não quiser, aí é paciência. Olhe, você precisa entender que há 2 pilares sagrados na nossa vida, que é a nossa relação com a família e a nossa relação com a igreja. Se você perder a sua família, você está perdendo a sua vida. E se você perder a sua igreja, você está perdendo o rumo de ser tratado por Deus. Você está evitando, de alguma forma, ser tratado por Deus. Você está adiando as coisas. E nessa palavra eu digo a você, não busque a igreja perto da sua casa. Eu aprendi essa. Busque a igreja perto da Bíblia. A igreja que mais estiver perto da Bíblia, essa igreja você deve participar dela. Não a igreja mais perto da sua casa. Leve isso a sério, como um conselho bíblico espiritual. Isso é sério, sério, seríssimo. Eu posso dizer a você com toda a convicção do meu coração. É mais fácil, talvez, a gente viver ouvindo a rádio ou pela live, orando, e deixar o nosso elo com os irmãos, com a igreja. Mas isso não está no script de Deus, não está na vontade de Deus. Não está. Você pode ter 1001 razão, mas Deus determinou a igreja para você amar, cuidar e conviver lá com seus irmãos. Por isso que ele diz assim, para vocês receberem a minha restituição, vocês têm que congregar. Isso é tão sério que ele diz assim, olha, congregue e junte agora na congregação os velhinhos, os anciãos, os filhinhos e até os que mamam. Veja bem como Deus trabalha. Deus disse, isso é tão urgente para você estar congregando, que ele diz, olha, até os que mamam, os que estão ainda no peito da mãe, tem que estar lá, tem que buscar. Há um mistério de Deus no congregar. Então vocês devem fazer isso aqui, para a gente construir a ponte da restituição de Deus, de todo o coração, se converter, com jejum e congregando. E aí a promessa, ela agora repousa sobre a nossa vida, porque agora a gente pode dizer glória a Deus quando a palavra do Senhor diz, e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. E agora a gente pode dizer glória a Deus quando a palavra do Senhor nos diz, e Deus brada dizendo, e comereis fartamente, e ficareis satisfeitos, e louvarei o nome do Senhor vosso Deus, que procede para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Busque essa ponte. Deus é Deus de restituição. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Alimento Diário com Pastor Júnior Técio. Siga-nos nas redes sociais.
YouTube, Facebook e Instagram. Pastor Júnior Técio.